Seja bem-vindo ao nosso culto de quarta-feira, que é a nossa Academia da Fé. Hoje, nós estamos em família. Hoje o Arley está trabalhando e eu hoje estou tendo um apoio muito especial aqui dos nossos filhos, E eles também querem estar cumprimentando vocês esse dia. Olá, tudo bem? Oi. E aí, tudo bem com vocês? Olá, essa é a Rebeca Vitória, essa é a Radassa Evan e esse é o Davi Gabriel. E hoje nós estamos aqui juntos para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor juntamente com você. Sei que tem sido dias onde nós temos vivido coisas, passado por coisas como nunca passamos, coisas que nunca vivemos. E de uma forma muito especial nós cremos que o Senhor está no controle. E da mesma forma nós também estamos tendo que viver igreja, talvez como nunca vivemos. Mas o importante é não deixarmos de ser igreja, de viver o corpo, a unidade, E você que talvez está na sua casa, que você nessa hora possa juntamente conosco chamar todo mundo que está aí junto com vocês, aqueles que estão talvez fazendo algum barulho ou mexendo com algo, dá uma chamadinha aí para que eles possam estar junto com a gente, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor em família, em igreja e atraindo a glória, a presença dele aí para sua casa, assim como nós vamos estar fazendo. Querido, seja bem-vindo ao nosso culto nesse dia tão especial e que essa presença, essa atmosfera da glória do Senhor possa nos envolver e nos transformar de tal forma que quando acabarmos aqui, nós não venhamos estar do mesmo jeito. Vamos adorar ao Senhor conosco. Queima mais. Me deixa te amar. Adore ao Senhor. Mais e Aleluia. mais. Oh Espírito Santo, Me faz queimar mais. Me deixa te amar. Mais e mais. Me faz queimar. Me faz queimar mais. Me deixa te amar mais. Mais e mais. Me faz queimar mais. Me deixa te amar mais. oh Senhor, Mais e queremos te amar mais, mais do que eu te amei ontem, mais do que eu te amo hoje, me deixa te amar mais e mais do que eu te amei ontem, mais do que eu te amo hoje, me deixa te amar mais e mais, como aquela primeira vez que eu senti o fogo dos teus olhos, como aquela primeira vez que eu senti o carinho do teu toque, Jesus, como aquela primeira vez que eu senti o fogo dos teus olhos, como aquela primeira vez que eu senti o carinho do teu toque, mesmo que eu não veja o teu rosto. aleluia. Nós cremos que Ele está aí na sua casa, nós Eu cremos que Ele está neste lugar. Você existe, Aleluia, obrigada Jesus pela sua mesmo que eu não presença. sinta o teu toque. Nós cremos nisso e nós descansamos nessa Eu certeza. reconheço É um teu perfume em qualquer teu lugar. lugar.
senti o fogo dos teus olhos, como aquela primeira vez. Que eu senti o carinho do teu toque, Jesus, como aquela primeira vez. Que eu senti o fogo dos teus olhos, como aquela primeira vez. E que eu senti o carinho do teu toque, e mais do que eu te amei Declara isso aí na sua ontem, casa. e mais do que eu te amo hoje, eu quero te amar mais e mais do que eu te amei ontem, mais do que eu te amo hoje, eu quero te amar mais e mais, eu quero te amar. Queremos te amar mais e mais e mais, Jesus. Eu quero te amar mais e mais, eu quero te amar No seu coração agora. mais e mais. Faz essa declaração que você quer amar mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer coisa que seu dinheiro pode comprar, mais do que a fama, Toda a minha mais do que força, qualquer outra coisa. todo o meu entendimento, Eu quero te amar mais, com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, eu quero te amar mais, com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, eu quero te amar mais, com todo o meu coração. faça te amar mais, faça te querer mais, Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor Jesus, nós queremos te amar e que essa seja a nossa verdade, verdade dos nossos filhos, de toda a nossa família, da nossa cidade, da nossa nação. Amém? Aleluia. A Rebeca vai estar orando por mim hoje, né? Para estar me abençoando, para estar liberando a palavra. Senhor, que essa palavra, Pai, entre no coração de cada um de nós, que ela venha gerar vida em nós, Amém, Pai. Senhor. Que abençoe a minha mãe, que ela agora vai estar orando, vai estar pregando pra gente, e que o Senhor, Pai, venha estar ajudando ela, Por favor, assim como o Senhor já ajuda em Por tudo que ela favor, faz. Senhor. Que ela venha ser uma boca do Senhor para Amém. essas pessoas. Que agora nós Amém. vamos pregar, a minha mãe vai pregar, e agora nós iremos sair de uma forma diferente do que a gente Amém. entrou. Nós Em nome cremos. de Jesus. Eu Amém. peço para que ajude a minha mãe a pregar agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Vamos para a palavra do Senhor agora. Aleluias. Olá, aleluia. Essa é a nossa Academia da Fé. E toda quarta-feira, né, a nossa intenção, e a gente sempre fala que é exercitar os músculos da nossa fé, para que nós possamos estar bem preparados e fortalecidos para usá-los sempre que necessário. Amém? Nós bem sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir. E algo que é muito certo, muito claro para nós aqui, que sempre acompanha a Academia da Fé, que não é ouvir qualquer coisa, mas é ouvir a palavra de Deus. E isso precisa ser algo constante todos os dias, porque a fé, ela vem, e para que ela venha, tem algo que eu preciso me dispor a fazer, ou seja, me expor à palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer agora, expor a
palavra de Deus. E não é necessariamente o quanto eu o conheço, o quanto eu sei da palavra, mas o quanto hoje ela é viva em meu coração. Hoje a minha fé é ativada. Hoje eu fiz algo para ativar e alimentar a minha fé. E seria como um carro. Se você pensar um carro, para que você possa pegar o seu carro e tirar ele da garagem, você precisa primeiro ter colocado o quê dentro do tanque dele? Fala aí na sua casa. Isso mesmo, gasolina. Se você não pôr gasolina, o carro ele não vai andar. Só que se eu ponho gasolina agora e eu ando com o carro, à medida que eu estou andando com o carro, aquela gasolina ela está sendo queimada no pistão do motor. E aí, ela não serve mais. Então eu preciso depois o quê? Estar pondo de novo. Eu preciso estar alimentando o motor, o tanque do meu carro constantemente com gasolina. Porque a gasolina que eu pus ontem e que eu usei ontem, ela não serve para mim andar com o carro hoje. A que queimou no pistão do motor ontem, ela não é necessário, ela não é eficiente para que eu possa andar com o carro hoje. E assim é a nossa fé. Né? O que eu já vivi, o que eu já experimentei, o que eu já agi com fé, muitas vezes não vai me fazer mover hoje. Então, às vezes nós olhamos para trás e nós vivemos e nós lembramos, e é importante ativar, né, o nosso coração com aquilo que dá esperança, mas a fé ou aquilo que a gente viveu pelo poder dessa palavra no nosso passado, ela muitas vezes não vai ser um combustível para que eu ande hoje. Então, às vezes eu posso já ter me alimentado muito, posso ter sido uma pessoa que amava muito ao Senhor, que me alimentava, que ativava sempre a minha fé. E que talvez hoje, nesses momentos onde talvez a tristeza tem dominado, ou as circunstâncias, ou de um tempo para cá, não tem sido dessa forma. Então eu não me alimento da palavra, eu não ativo a minha fé, eu não adoro, eu não atraio a presença do Senhor. E por isso a minha fé, com certeza, ela vai estar sendo minada, enfraquecida. Por quê? Porque ela já foi queimada no meu motor. E hoje eu preciso o quê? Colocar um outro combustível para que hoje eu tenha fé o suficiente para queimar, para andar, né? Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Eu preciso primeiro crer que Ele existe, crer que Ele é real. Para que eu possa agradar a Deus, eu preciso andar com Ele em fé. Mas para que eu possa andar com Ele em fé, primeiro eu preciso conhecê-lo. Eu preciso saber quem Ele é e crer que Ele é fiel. Então, eu creio que a questão da fé é preciso o eu saber que Ele existe, eu crer. Isso demonstra que a fé ela precisa de um entendimento. Então, para que eu possa agir em fé, eu preciso ter um certo entendimento. Mas eu, particularmente, eu não consigo ver a fé como algo racional. Porque eu creio em algo que eu não vejo, que eu não toco. Eu creio em um Deus que viveu aqui nessa terra, que morreu, que ressuscitou, que subiu ao céu, está lá sentado do lado do Pai. E um dia Ele disse que vai voltar para buscar essa igreja. Ou seja, o que de racional tem disso? O que de lógica tem disso? Mas eu não vejo que na fé, né, que para ter fé, a fé é algo racional, mas para ter fé é preciso ter entendimento. É preciso haver uma compreensão. E por isso eu quero começar falando hoje sobre aquilo que não é fé. E o que não é fé? Primeiro, fé não é sentimentos. E você que não assistiu a nossa Academia da Fé semana passada, tá postada no YouTube e no Instagram, acompanha lá conosco que nós falamos isso semana passada. Fé não é sentimento. Fé não é desejo, sabe? Uma vontade. Nossa, eu tô com tanto desejo que isso aconteça, eu quero tanto, eu tô com tanta vontade, eu tô sentindo. Isso não é fé.
Fé não é querer muito algo. Quero muito algo. Nossa, eu quero tanto que isso mude, sabe? Eu quero muito, 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 muito que isso seja diferente. Isso não é fé. Isso não é o que move. Fé não é chorar muito, chorar e chorar baldes, rios de lágrimas. Senhor, por favor, Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, eu tô pedindo, eu sou só... Fé não é, e não tô dizendo que não pode chorar, porque vocês me conhecem e sabem que eu sou muito chorona. Mas não é o fé, o desespero, sabe? Aquela coisa de você se colocar em desespero, em choro, isso não quer dizer que você tá tendo fé. Fé também não é pensamentos positivos. Porque muitas vezes não, você tem que pensar que vai dar certo. Não, e você tem que falar que vai dar certo. E nós vamos estar falando isso hoje sobre a questão do que nós falamos. Mas a fé não é você pensar positivo. Ah, vai dar certo. Ah, não fala isso não. Você tem que ter fé. E eu não estou dizendo que não temos que nos preocupar com o que nós falamos. Eu estou querendo dizer que fé não é você ter um pensamento positivo, né? Então você fala aquilo que você quer atrair. Isso não é fé. Então eu queria que a gente começasse a meditar um pouco naquilo que é a verdadeira fé. E eu digo um pouco porque, como vocês têm nos acompanhado, sabe que aquilo que nós temos entendido é que a nossa compreensão é muito limitada e que nós temos tanto para aprender, tanto para conhecer. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo lá em Hebreus 11, e nós falamos desse versículo semana passada, e normalmente esse é um exercício que sempre está aqui na nossa Academia da Fé. Está lá em Hebreus 11, 1. E a palavra de Deus diz assim: ora, a fé é o firme fundamento. Acompanha aí comigo na sua casa, ou seja, é um firme fundamento. O que é fundamento? É aquilo que fica debaixo da terra. Quando você vai fazer uma construção, você faz o alicerce, que é o fundamento, que é feito normalmente com ferragem, com cimento, que é aquilo onde nós não vemos e normalmente investe muito dinheiro, fica muito caro, porque aquilo ali vai depender toda a estrutura da casa. Então, o escritor de Hebreus, ele inicia falando, fé é esse fundamento firme que mantém uma estrutura em cima. Aí ele continua, ou seja, é esse firme, é isso que é firme, essa certeza das coisas que se esperam. Então ele está dizendo o quê? Fé é o quê? É você ter uma base, é você ter um fundamento firme de certeza daquilo que você está esperando. E aí ele continua. E a prova. O que é a prova? A prova é você provar algo para que se tenha convicção. Então, lá na NVI, ela fala o quê? Que é a convicção. Ou seja, é a prova, é aquilo que é consistente, aquilo que não se há dúvida. Então, uma convicção das coisas que nós não vemos. Então, o que é fé? Fé é, eu não estou vendo, mas eu estou esperando algo acontecer, esperando algo chegar, mas eu não estou vendo, mas eu estou esperando. Então, por isso que acontece, eu tenho certeza e convicção que eu vou ver, que isso vai acontecer, que isso vai chegar, mesmo aquilo que eu não vejo. Por quê? Porque eu tô vendo algo que me dá certeza que isso vai acontecer? Não. Porque o que eu tô vendo, o que é a fé, é o que eu não vejo. O fundamento, ele fica onde? A alicerce, ele fica lá embaixo, mas é aquilo que sustenta. Então, eu não estou vendo, mas o que me sustenta não é o que eu vejo. Não é o que tá vendo, o que tá acontecendo, mas o que me sustenta é o meu alicerce, é o que tá aqui dentro, é o que me firma. E que isso precisa ser o quê? A
palavra. Por isso, o que é a fé? Vem pelo ouvir a palavra. Porque eu ouço algo que vai gerando dentro de mim firmamento, meu alicerce, aonde eu vou ficando firme, mesmo quando as coisas não estão como eu quero. Aleluias! E não é uma certeza e uma convicção necessariamente daquilo que eu quero. Ah, então, pastor, você está dizendo que fé é certeza, é convicção, é você não ter dúvida de que algo vai acontecer, de que algo que vai vir. Então, eu posso usar a fé para qualquer coisa. Então, eu vou usar a fé porque eu quero um carro novo. Então, eu vou parar de duvidar, vou parar de ter dúvida, vou parar de questionar e vou ter certeza que o carro novo vai vir, que o meu salário vai aumentar e não que isso não possa acontecer. O que eu quero dizer? Não é eu ter uma certeza, uma convicção daquilo que eu quero, da minha vontade. Ah, pastor, então já que é assim, eu vou ter muita fé para mim ter um novo marido. Para mim arrumar um marido, um bom marido, igual o marido da vizinha. Não, né? Imagina se a fé fosse assim. Nós somos egoístas, né? E nós iríamos usar a fé no sentido de não duvidar, porque Deus, ele pode todas as coisas. Ele é poderoso, mas ele é Deus e ele não vai contra quem ele é, os seus princípios e a sua palavra. Então, não é eu ter certeza e convicção de que eu vou tirar uma boa nota na prova, mesmo que eu não estudei. Não, eu tenho fé, pastora, e eu vou conseguir. Fé é uma certeza, é uma convicção, mas de qualquer coisa? Não. Não é certeza e convicção de qualquer coisa. Porque fé é uma certeza e uma convicção do que a palavra de Deus diz. De que a palavra de Deus é verdade e vai acontecer. Por isso que a fé vem quando eu ouço ela. Porque fé é certeza de que a palavra vai acontecer. E muitas vezes nós dizemos, eu tenho muita fé. Ou fulano tem tanta fé. Nossa, eu sou uma pessoa muito de fé. Mas baseado em quê? Você está dizendo que você tem fé? Ah, não, pastora, é porque eu sinto que eu sou uma pessoa de muita fé. Só que fé é uma certeza, uma convicção, não de qualquer coisa, mas do que a palavra de Deus diz, de que ela é verdadeira. Isso é fé. Fé é você ter certeza do que aquilo que está escrito na palavra é verdade e vai acontecer. Por mais absurda que seja, por mais improvável que seja, isso é ter fé. Porque fé não é simplesmente, eu sinto que eu sou uma pessoa muito de fé. Mas baseado em quê que é essa fé? Precisa ser baseado no quanto que você conhece Deus. No quanto que você conhece dessa palavra. O quanto ela é real dentro de você. Aí sim você tem fé. Por isso eu quero que a gente medite mais nisso. Então acompanha aí comigo na sua casa, Romanos 4, a partir do versículo 16. E diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme em toda a posteridade, ou seja, em todas as gerações, em todos aqueles que vão vir, a promessa seja firme. Não somente a que é da lei, ou seja, não somente aqueles que são da lei, que viveram, que obedeceram à lei, mas também o que é da fé de Abraão. Então, acompanha aqui comigo, nós vamos continuar lendo. Paulo está falando o quê? Que a promessa, ela vem, Deus vai cumprir as promessas, vai cumprir a promessa, não só para aqueles que se submeteram a Deus através da obediência da lei, mas também aqueles que se submeteram a Deus em fé, em crença. Qual promessa que Paulo está se referindo aqui quando ele se fala de Abraão? Deus, ele faz umas promessas a Abraão. E entre a promessa de Abraão, né? E o que é promessa? Promessa é uma palavra de afirmação, ou seja, é uma afirmativa com comprometimento.
Ou seja, é uma afirmativa com comprometimento de que algo que vai acontecer. Isso é você prometer algo, né? Então, Deus faz promessas para Abraão. E a promessa para Abraão estava incluída em ele ser o quê? Um pai de uma grande nação, embora sua esposa seja estéril, e ele herdasse uma terra abençoada, escolhida por Deus. Aleluias! Então, continua aí comigo. O qual é pai de todos nós, como está escrito. Por pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem. Aleluia! Marca aí o seu dedinho aí que nós vamos continuar lendo. Mas Paulo, ele se refere ao caráter de Deus. Ele fala sobre a promessa onde Deus disse para Abraão que ia constituir ele sobre pai de muitas nações. E ele fala que aquele que fez a promessa é aquele que dá a existência aquilo que não existe. Ou melhor, ele na verdade, ele chama, aleluias, ele chama as coisas que não são como se elas fossem. Um Deus que vivifica os mortos e que chama as coisas que são como se ela não fosse. Ou seja, que é aquele Deus que traz à existência aquilo que não existem. Mas como? Chamando. Aqui ele fala que é um Deus que chama, que fala, que declara as coisas reais, mas antes delas existirem no nosso mundo natural. E qual é a prova disso? É que Deus, ele chama Abraão e dá a promessa a Abraão e pede para que Abraão saia da sua terra e vai da tua parentela para uma terra que Deus ia mandar para ele e que ele ia ser pai de uma grande nação. E imediatamente Deus pega e troca o nome de Abraão, porque Abraão chamava Abrão. E aí Deus troca o nome de Abrão para Abraão. E sabe o que significa Abraão? Pai de uma grande nação. O que Deus fez? Deus falou assim: Abraão, você ainda não é pai de nada. Você não tem nenhum filho. Mas eu já te vejo pai. A minha promessa para você é que você seja pai. Então, antes de você ter filho, muito tempo antes, porque a promessa só se cumpre sobre a vida de Abraão 25 anos antes. Ou seja, muito tempo antes, Deus fala: você já é um pai de uma grande multidão. Você já é um pai de uma grande nação. Então, a partir de hoje, esse é seu nome. É assim que eu vou te chamar. Uau! Isso tem que encher o nosso coração. Deus, então, começa a falar, a declarar, a chamar Abraão, não com base naquilo que era a verdade física de Abraão, mas aquilo que era a certeza do cumprimento da promessa que Deus tinha liberado para ele. E que ele era um pai de nação. Então, quando a palavra de Deus diz aqui que ele chama as coisas que não são como se fossem, porque Deus chamava Abraão como um pai de multidão antes dele ser no físico, antes da promessa se materializar e da resposta vir do milagre. Aleluias! O qual, em esperança, creu contra a esperança. Quem? Abraão. Que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, falado com a boca. Assim será a tua descendência. O que a palavra de Deus diz aqui? Que ele creu contra a esperança. Ele creu contra a realidade. Abraão, ele não nega a realidade. Ele não nega que ele é velho, que a sua mulher é estéril. Ele não nega as impossibilidades. Ele só dá mais crédito àquilo que Deus tinha falado. Ele não deixa as circunstâncias, ele não deixa, na verdade, com que a mínima, ou seja, a zero possibilidade impedisse ele de crer. Ou seja, mesmo na impossibilidade, ele creu, aleluias, no que foi dito por Deus a ele.
Ele mesmo, imagina ele chegando para as pessoas e se apresentando e falando assim, prazer, eu sou um pai de multidões. É mesmo? Cadê seus filhos? Não tenho nenhum. Mas Abraão, ele se tornou Abraão. E ele se apresentava assim. Porque mesmo mediante a todas as impossibilidades, ele creu no que Deus tinha falado para ele. E acompanha aí comigo. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ou seja, mostra aqui que ele não negou a realidade, ele sabia que estava ruim, entendeu? Que a situação estava muito delicada e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas fortificado na fé, ou seja, a circunstância não fez duvidar. Sabe, as impossibilidades, ele não deixou que abalasse e enfraquecesse a sua fé. Sabe, aquilo que ele via, ou aquilo que ele ouvia, ou os anos passando e nada acontecendo, ele não deixou que isso abalasse a sua fé. E olha o próximo detalhe desse versículo, e como ele fez isso? Olha só. Dando glória a Deus. Aleluias. E estando certíssimo do que o que ele tinha prometido, ele era poderoso para fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele, ou seja, por causa de Abraão, está escrito que lhe foi tomado em conta, mas também para nós, aleluias, para mim e para você. A quem será tomado em conta? Os que creram naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Aleluias! Aleluias! Isso tem que encher o nosso coração. Abraão. E aí quando a gente vai conhecendo um pouquinho mais, a gente vai entendendo por que ele foi o pai da fé. Ele não negou as impossibilidades. Ele não fingiu que ele não estava velho. Ele não fingiu que a sua esposa não estava, não era estéril. Pelo contrário, ele tinha certeza. Ele sabia disso. Só que ele sabia mais de quem Deus era. Ele confiava mais no que a palavra de Deus disse. Então Abraão, ele creu no que Deus disse e ele permaneceu crendo, independente das circunstâncias, da realidade, daquilo que o natural mostrava para ele. Daquilo que o natural dizia para ele todos os dias quando ele olhava, não tinha espelho, né? Mas quando ele via ali seus cabelinhos branquinhos, isso não falava mais alto ao coração de Abraão. Isso, sabe, não gerava mais vida ou mais morte dentro dele do que Deus gerava vida. Aleluias. Qual que era o fundamento de Abraão? Era simplesmente um desejo de ter filho? Não, não era. O fundamento de Abraão não era simplesmente um sonho, uma vontade de ter filho, embora ele tivesse esse sonho e essa vontade. Mas o fundamento de Abraão era quem Deus era. Era porque Deus tinha falado que ia dar e que ia fazer, e por isso ele não duvida. Aleluias. Fé é a certeza do que o que a palavra de Deus diz é verdade. E por termos essa certeza, muda o meu jeito de ser e de pensar. Vou repetir isso. Fé é certeza do que a palavra de Deus diz é verdade. E por ter essa certeza, muda o meu jeito de ser e de pensar. Ou seja, eu recebo a palavra viva, real, transformadora. E me alimento com ela, ou seja, põe a gasolina dentro de mim, a palavra. Essa palavra começa a me transformar de dentro para fora. Ela começa a mudar a minha mentalidade. Eu começo a pensar agora de acordo com a palavra.
Não de acordo com o que eu acho, com o que eu penso, do jeito que eu fui criado, como todo mundo pensa. Não. Eu começo a pensar de acordo com ela, porque ela começa a transformar a minha mentalidade, a minha forma de pensar. E porque eu começo a pensar de acordo com a palavra, isso me leva a agir de acordo com a palavra. Aleluias! Você entendeu isso? Eu quero que você repete isso aí comigo na sua casa. Fala comigo assim: eu recebo a palavra. Fala aí na sua casa: eu recebo a palavra. Repete aí comigo, Davi. Fala assim: eu recebo a palavra. Eu recebo a palavra. Ela muda a minha mentalidade. Ela muda a minha mentalidade. E ela me leva a agir e falar de acordo com a palavra. E ela me leva a agir e falar de acordo com a palavra. Aleluia. Você tá me acompanhando? Ou seja, eu recebo, ponho gasolina e ela vai me transformando. E aí ela vai mudando o meu jeito de pensar, os meus gostos, os meus prazeres, que eu começo a pensar e a crer e a concordar com aquilo que a palavra de Deus diz. E ela vai mudando a minha mentalidade. E porque ela me mudou a minha mentalidade, ela vai me levar a agir, a falar de acordo com a minha mentalidade. E que a minha mentalidade está de acordo ao quê? A palavra. Então eu começo a falar e agir de acordo com a palavra. Por quê? Porque ela começou a mudar a minha mentalidade. Isso é fé. Fé é certeza de que aquilo que está escrito na palavra de Deus é verdade, vai acontecer. É real, é vivo. E aí porque eu creio, porque eu tenho certeza, convicção disso, isso me leva a agir e a falar de acordo com o que ela diz. Uau! Aleluias! Precisamos aprender a falar a fé. E o que é falar fé? É falar positivamente? Não. É falar o que a palavra de Deus diz. E assim como Abraão se manteve firme no fundamento de quem era Deus, nós precisamos nos manter firme neste fundamento. E qual é o fundamento? É quem Ele é. É quem cada vez eu vou me enchendo essa gasolina dentro de mim, que é a certeza de quem Ele é, através da palavra dEle, que eu vou conhecendo. Então eu quero agora te fazer essa pergunta, e não para que você me responda, mas para que você reflita qual é a declaração que você tem dado a respeito da situação que você tem vivido aí na sua casa. E que eu sei que talvez é muito delicada, mas a declaração que você tem feito tem sido baseado naquilo que você está vendo ou naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito? Uau! Essa precisa ser a palavra que precisa queimar dentro do seu coração. E não negar a realidade, porque Abraão não fez isso, ele não negou a realidade, ele só creu mais, ele só ouviu mais a voz da palavra de Deus do que a voz da realidade das circunstâncias terrenas. Porque talvez nesses dias nós tenhamos sido vencidos, não é assim pelos demônios, pelo inferno, mas talvez nós tenhamos sido vencidos muito mais pelas nossas palavras, pela nossa falta de fé, pela nossa declaração. Não é sem ser positiva, não é uma declaração, não, é a nossa declaração sem fé. Às vezes é até uma declaração positiva. Ah, Deus está no controle, vai dar tudo certo, mas não é baseada em fé. Porque não é baseado o quanto eu tenho buscado conhecer dele, o quanto meu coração está cheio dele, o quanto eu tenho convicção de quem ele é, mas está simplesmente baseado num sentimento. Deus existe, Deus é bom, então eu fui convencida de que Deus é bom, de que ele é real e que ele existe. Então, se eu não me apegar em Deus agora, em que eu vou apegar? Isso não é fé. E talvez nós tenhamos dado declarações que aparentemente parecem de fé, mas pode estar sendo só declarações, resultado de pensamentos positivos. O falo bem atrai o bem. Mas a declaração, quando ela é de fé, ela é baseada em quem ele é, em quem eu conheci dele hoje, em quem eu experimentei dele hoje. E aí eu não tenho dúvida, eu tenho convicção, eu tenho certeza, porque é a minha base, é o meu alicerce. E ele me mantém firme. Uau! Aleluias! Aleluias! E que essa possa ser a nossa declaração. E que nós não venhamos ser vencidos pela nossa falta de fé. Não
declaração de falta de fé, mas pelas nossas atitudes de falta de fé. A verdadeira fé é baseada no que eu sei de Deus e da sua palavra. Certeza, ou seja, ter certeza de tudo aquilo que eu sei a respeito de Deus é verdade. E também daquilo que eu sei de quem eu sou nele. Isso é fé. Eu sei que eu sou filho, eu sei que eu sou amado. E aí, isso vai gerando certeza do que eu tenho nele. Sabe, do que eu posso fazer nele. Mas por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Porque fé é crer, sabe, é ter certeza de tudo que a palavra de Deus diz. Sabe, a verdadeira fé é baseada no que eu sei de Deus e da sua palavra. E não naquilo que eu acho, e não naquilo que eu quero que aconteça. Mas para terminar, eu queria falar de algumas coisas que são incompatíveis com a fé. Tipo assim, água e óleo. Já misturou aí na sua casa água e óleo? Algumas experiências com as crianças na escola? Não se mistura? E o que são essas coisas incompatíveis com a fé? Sentimentos, claro, né? Vai ser sempre sentimentos. Nós aprendemos isso no culto de semana passada. Mas eu queria ressaltar aqui o medo, dúvida, insegurança, desespero. São incompatíveis com a fé. Só que, porque se eu tenho certeza, convicção, se eu não tenho dúvida de que se eu me jogar, o meu pai, quando era criança, tinha essa certeza de que se eu me jogasse, eu não tinha dúvida que o meu pai ia dar um jeito, que ele se quebrasse todo. Mas eu tinha certeza que o meu pai ia me pegar e não ia me deixar cair. Fé é isso. Porque se eu tenho essa certeza, eu não tenho dúvida de me jogar. Eu não tenho dúvida de me lançar. Entende? Eu não tenho dúvida de andar naquele lugar, porque eu sei que tem alguém que vai me segurar. Então, como que o medo, a dúvida, a insegurança e o desespero pode ter dentro da fé? Não pode. É incompatível. Só que, na verdade, o que acontece é que esse sentimento sempre vem. E como nós falamos semana passada, o que nós não podemos é deixar ele dominar o meu e o seu coração. Porque esses sentimentos vêm sim. Sabe? E nós como seres humanos não tem como a gente impedir de que esses sentimentos venham. E eu creio que esses sentimentos, de certa forma, também veio sobre Abraão. E quando Abraão ali, ouvindo o conselho da sua esposa Sara, vai ter um filho com a sua serva Agar, na verdade, ele teve dúvida, ele teve medo, ele arrumou um jeitinho de ajudar Deus para que a promessa se cumprisse. Se ele tivesse certeza e convicção naquele momento, ele já tinha, uai mulher, você tá louca? Claro que não, vou me manter firme. Mas foi um momento que talvez Abraão também abalou, porque talvez esse sentimento veio. E esse sentimento bate na minha porta e na sua, sabe? Talvez o desespero pela perda de alguém, um medo, sabe? Se eu vou passar fome, se a minha família vai passar fome, a insegurança desses tempos que nós temos vivido e que tem piorado, como que vai ser com os meus filhos, como que vai ser com o meu neto, com a minha empresa. Eu sei que vem. E muitas vezes não tem como a gente impedi-los de vir. Mas tem como a gente impedir de que ele nos domine. Porque tudo depende de qual gasolina eu tô pondo no meu carro. Agora, se eu não estou alimentando, se eu não estou enchendo, sabe, o tanque do meu coração com a palavra, com a gasolina da palavra, esses sentimentos, quando eles virem, eles vão dominar. Eles vão me colocar lá embaixo. E aí, o pânico, o desespero, a depressão tomam conta. Por quê? Porque a minha base, meu alicerce, não está firme nele, naquele que é o verdadeiro alicerce. Viver em fé não é não ter problemas. Eu tenho falado isso e falo sempre isso na Academia da Fé, mas é viver em descanso. Aleluias.
em segurança em quem Ele é e que Ele é fiel para cumprir a sua palavra, as circunstâncias vai sempre dizer, daqui você não passa. Agora você vai ficar destruído. Agora a sua empresa vai fechar. Agora vai acontecer. Sempre dizendo o quê? Daqui você não passa. Sempre. Sempre vai vir um gigante maior do que o outro. Mas se eu me encho com a gasolina da palavra, eu consigo passar, mesmo que pareça que não. Porque fé, como a gente viu em Romanos, não é negar a realidade. Mas falou que era um Deus o quê? Que chamava à existência aquilo que não existe. Mas está escrito na palavra. A palavra de Deus diz muitas coisas ao seu respeito. Diz muitas coisas sobre a sua família, sobre a sua identidade, sobre quem você é e sobre até o seu futuro, porque as promessas que Deus tem preparado para nós. Fé é crer nisso com tanta convicção, que mesmo sem ver, eu estou falando. Mesmo sem ver, eu estou agindo de acordo com o que isso já tivesse acontecido ou fosse acontecer. E aí eu tenho descanso. Eu tenho segurança em um Deus que é real e cuida de mim. Aleluia, queridos. Eu quero orar por você agora. Sei que talvez você está aí na sua casa e tem passado dias tão difíceis. Talvez você perdeu alguém. Talvez você está enfermo. Você está passando uma situação financeira. Eu saí da minha terra sem saber aonde ir. Eu não sei, talvez nesse dia, como está o seu coração. Mas eu sei de uma coisa, o Senhor sabe, Ele te conhece. Talvez você estava passando o vídeo aí na internet, caiu aí nesse vídeo. Eu quero te dizer uma coisa, você não está ouvindo, você não ouviu essa palavra à toa. Deus, Ele te conhece. Ele é Deus o suficiente sobre a sua vida. Ele é fiel. Nada sai do controle. Eu sei que muitas vezes coisas ruins, difíceis têm acontecido. Mas não é porque Deus quis. Essa não é a vontade de Deus. Mas você precisa saber de uma coisa. A vontade dEle é boa. É agradável, é nos dar o fim que nós desejamos, o fim numa eternidade, o fim com Ele em uma vida eterna e abundante. Porque Ele é vivo e Ele é real. E eis que agora o Espírito Santo dEle possa te envolver aí na sua casa. Que essa palavra que você ouviu hoje possa gerar vida, certeza dentro de você. Que tudo aquilo que você conheceu hoje e ouviu sobre quem Ele é, sobre o amor dEle, encha o seu coração e transborde. Seja gasolina, seja combustível dentro de você. Aleluia! A manifestação de quem o Senhor é. Tu és a cura, tu és o provedor, tu és o Pai que nos ama, o Deus de paz, tu és a nossa bandeira. Aleluia! E que a manifestação de quem o Senhor é seja real e viva sobre a vida de cada um dos meus irmãos nesta noite. Glória a Deus, querido. Louva ao Senhor por sua vida. Obrigado por estar conosco em mais um culto. Nós estamos cheios de expectativa, morrendo de saudade para que em breve nós possamos estar juntinhos, hein? Família, em corpo, aí no templo nos reunimos e nós queremos crer e temos orado que isso vai acontecer bem em breve. Mas nós louvamos ao Senhor por sua vida e por tudo aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós nesses dias. Querido, não deixe de estar acompanhando conosco essa semana, né, a nossa jornada da nossa Páscoa em família. Todos os dias está saindo um vídeo, que você esteja acompanhando, ativando o coração da sua família e o seu coração nessa verdade, até na nossa festa da Páscoa neste domingo. Aleluia! Querido, Jesus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus.